advogado, sou advogada dela, então eu estou representando ela. Você que está pensando numa separação, está pensando num divórcio, meu irmão, minha irmã, pensa muito bem, pois a palavra de Deus ela é bem clara. Não parte para este caminho. Há casos que não tem como voltar. Eu vou até falar isso aqui adiante, mas lute, não se separem. A melhor solução não é separar. A melhor solução é entregar e estar sempre na vontade do Senhor, deixar que o Senhor esteja sempre no centro de todas as suas vontades. Não queira dizer que eu estou infeliz, eu não aguento mais, eu quero ser mais feliz, eu quero andar mais, eu preciso aproveitar mais a minha vida, porque no casamento eu estou amarrado, eu não estou conseguindo sair, eu não consigo fazer nada. Mas uma coisa isso é casamento. Isso é o início de uma família, assim como a empresa. Então tem ali os seus... Tem às vezes sócio, tem ali os empregados, né, que hoje nós não chamamos mais de empregados, falamos dos colaboradores, tem as pessoas que são chefes. Então precisa ter aquele relacionamento, ou seja, daquela empresa onde surgem os colaboradores, surgiram os filhos, a qual a pessoa que está acima, o chefe daquela empresa, ele precisa estar muito atento ao que está acontecendo. Se está tendo uma falha em determinada situação, eles vão conversar, ele vai chamar chefe de setores, vão conversar para ver o que está acontecendo para solucionar os problemas. E não é diferente no casamento. O casamento é uma instituição divina, criada por Deus. Não tem como o homem chegar e querer desfazer de uma coisa que Deus tem feito, de uma coisa que Deus tem criado, dentro dos seus preceitos, e seguindo todos os preceitos do Senhor, tudo vai bem. Mas uma vez que começamos a olhar para nós mesmos, aí não dá certo. Então muitas das vezes a pessoa diz: eu não estou feliz, eu preciso curtir minha vida, eu quero curtir minha vida, eu casei, não sei o que é o mundo, eu casei, não sei mais como viver, eu gostaria muito de ter experimentado a minha vida, eu gostaria muito de ter conhecido o mundo para depois me casar. As pessoas hoje estão casando mais tarde. Às vezes as pessoas começam a sentir: eu preciso viver minha vida, eu estou sufocado. E não foi diferente com esse casal. A mulher, ela determinou que precisava conhecer o mundo, e ela quis conhecer outras bandas, porque segundo ela não conhecia ninguém. Aí é que entra o erro, entra as projeções malignas. Deus, quando ele determinava os profetas a fazer um altar, Deus determinava que os profetas pegassem as pedras virgens, pedras que não fossem talhadas, que já não fossem talhadas, mas tinham que ser pedras virgens, porque as pedras que já fossem talhadas, ou seja, pedras que já fossem trabalhadas pelo homem, onde o homem colocou a mão, essas pedras não serviam, mas tinham que ser pedras virgens para fazer um altar, para oferecer holocausto ao Senhor. Não se deixe enganar. Quando nós nos reservamos para uma pessoa, nós temos que estar intactos. Aquela mulher, ela pegou e vira para o marido e fala com ele: olha, eu não estou gostando mais, eu tenho visto as minhas amigas, olha, presta bem atenção, amizades, eu tenho visto as minhas amigas, elas têm vivido a vida delas, elas têm compartilhado, elas têm andado, elas podem andar para lá, para baixo e para cima, e eu estou casada e eu não consigo fazer isso. Eu gostaria muito de poder conhecer outros lugares, conhecer outras pessoas, entre aspas. E aquele marido vira para aquela esposa e fala: não faça isso, não faça isso, não vá seguir conselhos das suas amigas, não, porque isso são conselhos malignos. Se você parar e começar a ver
cada uma delas, você vai ver que elas são pessoas infelizes, são pessoas que não tiveram um relacionamento bom e agora estão destruindo outros relacionamentos. Você vê a líder dessas amizades que você tem, ela não é feliz, mas ela vira para o seu esposo e diz: eu quero conhecer, eu preciso conhecer, eu não conheço nada, eu preciso conhecer outros lugares e outras pessoas, entre aspas. E ele fala para ela: olha, eu tenho tudo para dar para você, eu dou tudo para você, eu dou o amor para você, eu faço de tudo para você, para deixar você confortável, para você se sentir uma pessoa amada. Eu amo você. Não faça isso. Mas infelizmente, quando a pessoa não quer continuar no relacionamento, não tem como. Eles fizeram casado para sempre. Depois do casado para sempre, piorou mais ainda. Aquela jovem esposa queria sair, olhando para as suas amigas, olhando para o mundo. Isso me fez lembrar que agora a passagem lá de Salmo 73, quando Asaf diz: verdadeiramente bom é o Senhor para com Israel. E ele fala lá no versículo 2: quanto a mim, os meus pés quase se escorregaram quando eu olhei para o ímpio e pude ver que o ímpio pode fazer tudo e todas as coisas. O ímpio pode até blasfemar contra o Senhor, e se eu blasfemar contra o Senhor vem e vai me fulminar. O povo de Israel vai me julgar. Eu não posso fazer nada disso, mas olha o ímpio está casando, o ímpio está divorciando, o ímpio casa de novo, olha quantas mulheres eles têm, o ímpio está comendo, o ímpio está bebendo, o ímpio está dançando, o ímpio está pulando, o ímpio está fazendo tudo que ele pode, eu não posso fazer nada disso. Só que Asaf, ele estava prestando atenção para o mundo e não estava prestando atenção em Deus. Mas quando ele parou e viu qual é o fim que espera o ímpio e o fim que espera aqueles que estão com Deus, ele é que ele pôde ver. Foi quando ele fala: quando eu olhei, quando eu adentrei no altar do Senhor, quando eu adentrei nos teus atos, é que eu pude ver qual o fim que espera o ímpio e qual o fim que me espera. Aquela jovem esposa, ela não estava mais olhando para o Senhor, ela não estava mais olhando para o altar, estava tudo programado, estava tudo já do jeito que ela queria de todas as formas estar andando com as suas amigas. Mas o seu marido, ele estava em oração e pedindo a Deus para que mudasse o coração da esposa, para que mudasse aquele coração. Mas se a pessoa não quiser, Deus não vai entrar de forma alguma. A partir do momento que eu não quero mais andar nos caminhos do Senhor, eu quero experimentar outros caminhos. Deus, ele não vai colocar uma estaca na sua frente, Deus não vai colocar uma muralha na sua frente, ele vai deixar que você vá. Isso aconteceu quando Jesus estava contando a parábola do filho pródigo. O pai não pegou aquele filho e colocou uma barreira, colocou corrente nele, ele só aconselhou o filho: não vá, porque lá fora é muito ruim. Mas o filho quis ir. Deus, a mesma coisa, ele não fez, ele não vai fazer com você que está querendo aí se separar, com você que está querendo aí desfazer do seu relacionamento. Só que eu tenho a te dizer que se você não fez, não faça. Entre nos atos do Senhor. Não deixe que o inimigo venha destruir esse relacionamento. Não deixe que o inimigo venha destruir a sua vida. Não deixe que o inimigo venha destruir a vida da sua família, porque são vidas que estão em jogo. Mas aquela esposa, ela já não queria mais. Aquele marido, já desesperado, vendo o fim que estava tomando a esposa, ele pedia ajuda, ele conversava com o pastor da igreja, que o pastor chegava na casa daquele casal, ele só piorava mais ainda, ele só deixava as coisas pior, ele não conseguia chegar num consenso, ele deixava as coisas piores ainda. Determinada situação, aquela esposa liga para o pastor e fala: olha, eu não quero mais visita de ninguém, eu já tomei uma decisão, eu não quero saber de pastor, não quero saber de igreja, eu não quero saber de nada. Daqui para frente eu vou levar minha vida do jeito que eu quero, eu vou curtir minha vida do jeito que eu quero. Então não vá mais na minha casa,
não mande ninguém ligar para mim, não mande ninguém falar comigo, eu não quero saber de ninguém, eu só quero saber da minha vida. Enquanto seu esposo, e juntamente com a sua filha mais velha, oração, jejum, pedindo a Deus que quebrantasse o coração da esposa, a filha pedindo a Deus que quebrantasse o coração da mãe. Mas não tem como, quando a pessoa não quer mudança, não tem jeito, não tem como. Já tomou essa decisão, já desfez de tudo, de todos os conselhos, já desfez de todas as coisas, não tem como. E aquele esposo orando, chorando e pedindo a Deus, e aquela esposa cada dia só mudando literalmente dentro de casa. Ela chegou a fazer uma oferta para ele depois de algum tempo. Ela fez uma oferta para ele: olha, sai de casa, se eu sentir saudades suas depois de 1 ano, nós não divorciamos, mas se quando você voltar eu não estiver sentindo saudade sua, aí nós vamos divorciar. Aquele esposo vira para sua esposa: eu não posso fazer isso, eu sou o chefe, eu sou o sacerdote dessa casa, eu sou o profeta dessa casa, o altar dessa casa. Uma vez que eu abandonar o meu lar, o inimigo vai entrar e vai fazer festa, o inimigo vai fazer tudo aquilo que ele quer. Eu não vou fazer barganha com Satanás, diz o esposo para a esposa. Então ela vai falar com o seu esposo: olha, pois bem, então agora você vai ter que tolerar a partir de hoje, porque eu não sou a mesma. E ela pegou e separou tudo que tinha dentro de casa, passou a dormir no outro quarto, trancou, colocou tudo separado e passou a dormir ali. Mas aquele homem, ele orando e pedindo a Deus, com as lágrimas, molhando o chão, clamando ao Senhor: tem misericórdia, Senhor, da minha esposa. Salve, Senhor, aonde ela estiver agora, seja no braço de outra, seja lá o que ela estiver fazendo, seja lá o que está acontecendo, Senhor, constrange o seu coração, para que ela olhe e ela saiba que ela tem uma família, para que ela volte e veja o que ela está fazendo com a sua família, destruindo a sua família, Senhor, em nome de Jesus. E as lágrimas caíam, as lágrimas no rosto da filha daquele casal. Ela chorava muito. Certa vez aquela filha falou assim com o pai dela, virou para o seu pai e disse: papai, por que o senhor não larga minha mãe? Por que o senhor não deixa ela para lá? Se eu fosse você, eu já teria largado ela há muito tempo. Ninguém suporta ela não. Papai, deixa ela de lado. E ele responde para sua filha: filha, é isso mesmo que o inimigo quer que eu separe. É isso mesmo que o inimigo quer. Ele quer que eu largue mão de tudo para ele assumir e tomar posse. Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer barganha com Satanás. Eu vou continuar orando até Deus dar uma solução. O Senhor vai dar uma solução para tudo isso. E eles continuaram orando. Ele continuou orando e a filha foi sendo uma parceira de oração junto com o seu pai. Muitas das vezes aquela esposa saía no final de semana e não voltava para casa. Enquanto ela não voltava para casa, o seu marido não dormia, ficava acordado. Às vezes, quando ela chegava em casa lá para as 4 horas da manhã, 3 horas e meia, 4 horas da manhã, ele olhava na janela da sua casa e ele via. Às vezes chegava um carro diferente, chegava outro carro diferente no outro dia. E quando ela saía no final de semana, voltava só na segunda-feira e saía para o mundo afora. Exatamente, ela estava pondo em prática aquilo que ela disse: você não quer? Então agora você vai ter que me tolerar. E ela falava: vamos divorciar. Agora eu quero divórcio, não tem nem como mais você sair e voltar, vamos divorciar. Mas determinada situação, aquele esposo, ele estava orando, e quando a sua esposa chega em casa para almoçar, ele chama a sua esposa para dentro do quarto e vai conversar com ela. E ali eles conversando, e ele falando com ela, colocando tudo aquilo que o inimigo estava projetando, tudo aquilo que ela estava fazendo e não estava sendo agrado a Deus, e que Deus poderia fazer com sua vida e não ia ter mais retorno. Ela parou um pouco para pensar, quando ela bate as suas 2 mãos na cabeça e diz: mas o que as minhas amigas vão pensar de mim? O que as minhas amigas vão pensar de mim agora que eu não vou divorciar mais, agora que eu decidi que não vou divorciar mais, que eu não vou mais estar saindo com elas, que eu vou dedicar a família? Nesse exato momento, conta-se que o filho mais novo escutou a mãe falando assim, que ele estava na janela do quarto do casal, e ele corre para
a sua irmã e fala, e grita a sua irmã e fala com ela: olha, eu vi o papai conversando com a mamãe e agora a mamãe não vai mais separar do papai, a mamãe não vai mais divorciar do papai. Aí aquela irmã ficou de sobremodo alegre. É mesmo? Você tem certeza? Sim, eu escutei ela falando com ele. Agora, o que minhas amigas vão pensar de mim? Que eu desisti de divorciar? O que elas vão falar de mim? Eu escutei. Aí eles voltaram para poder escutar, e aquela esposa vê os filhos e grita com eles asperamente para eles saírem dali. E ela, ajoelhada no chão, agachada no chão, com as suas mãos na cabeça, chorando, e diz: não, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer isso. Eu já falei que eu vou divorciar, eu já falei que eu vou separar, que eu vou divorciar, eu não vou voltar minha palavra atrás, porque o que minhas amigas vai pensar de mim, o que as minhas amigas vão falar de mim. Quando aquele esposo vai e vira para sua esposa e diz: minha filha, você está preocupada mais com o que suas amigas vão pensar de você, que vai falar de você, do que Deus está pensando de você agora, nesse momento, quando você estiver perante o grande juízo. O que você vai falar com Deus nesse exato momento? Ela parou, ficou parada ali, agachada, chorando, chorou muito, enxugou as lágrimas e saiu. E voltou para o seu trabalho, onde ela trabalhava como freelance. Voltou para o seu trabalho. E à noite, ela determinada, o seu esposo saiu para a igreja e ela saiu para a boate. E quando foi repetindo tudo isso novamente, aquele esposo não dormia enquanto a esposa não chegava em casa. Ela sempre chegava com num carro de uma pessoa diferente. Ela disse que ia estudar e arrumava toda para estudar. E quando ela ia estudar, mal ela sabia que tinha uma pessoa da sala dela que era muito amigo do seu esposo. E um dia aquele rapaz chamou o seu amigo para poder conversar: olha, a sua mulher é da minha sala, ela não fica na sala de aula, porque eu estou vendo todas as vezes que eu escuto uma buzina, da janela eu consigo ver a rua, eu escuto a buzina, tem um carro lá fora esperando, ela vai lá e fala algo lá com o professor ou com a professora e sai, entra naquele carro, vai embora e não volta mais. Aquele esposo, ele ficou assim de boca aberta, e aquele amigo fala para ele assim: olha, e não é o mesmo carro não, tá? Sempre é carro diferente. Quando aquela esposa chegava em casa, aquele marido estava ali esperando ela chegar e deitava na sua cama. Mas ele já sabia de tudo. Ele até falou com ela. Ele chamou a sua esposa num determinado dia e falou: olha, se você tem uma outra pessoa, eu te perdoo, mas pare de fazer o que você está fazendo. Vamos reatar, vamos ajuntar os cacos desse nosso relacionamento, porque tem muitas pessoas que ainda se espelham em nós. Na casa daquele casal tinha uma pessoa que limpava aquela casa, e aquela pessoa frequentava a igreja, e aquela mulher que frequentava a igreja, ela dava testemunho daquele casal, porque de certa forma, entre aspas, eles conseguiam esconder. E ela falava lá na igreja que: poxa, aquele casal é abençoado demais, eu estava querendo separar do meu marido, eu não vou separar mais, eu quero ser feliz, eu quero ser igual aquele casal, que eu vou trabalhar na casa deles 3 vezes por semana, eu vou lá fazer faxina na casa deles, eu quero ser igual a eles, eu quero ser igual àquela mulher, eu quero que meu marido seja igualzinho aquele marido daquela patroa minha. Às vezes você está querendo separar e muitas pessoas estão olhando para você e está se espelhando em você e você não sabe. E quando você se separa, aí é muita gente que vai atrás. Não faça isso. Pense um pouco, pense nas consequências, pense no que virá depois, não pense só em você. Não acredite nessas mentiras diabólicas que vêm para aí. Olha, filha, você nasceu para ser feliz, você não nasceu para ser infeliz. Olha, filho, você nasceu para ser feliz, você não nasceu para ser infeliz. Se vocês não estão combinando, sai fora, dá um despacho aí, cai fora. Não façam isso. Hoje o mundo está assim. Não, eu não vou casar, vou fazer um contrato aqui, vamos assinar um contrato aqui de 3 anos. Se dentro de 3 anos der certo,
nós assinamos mais outro contrato de mais 3 anos. Estão levando o relacionamento como se fosse contrato de aluguel de bens materiais, e quando que não é. Nós temos que prestar conta a Deus um dia sobre tudo isso. Todos têm que prestar conta a Deus sobre tudo isso. Pense muito bem antes de fazer. Todas as vezes que aquela esposa chegava em casa e via o marido já se preparando para ir para a igreja, ela olhava, já nem conversava mais com ele, mandava que o filho desse recado para ele, para que ele saísse de casa, e ele respondia para ela: eu não vou sair de casa, eu não vou sair, eu não vou dar lugar a Satanás, eu não vou fazer barganha com Satanás, eu não vou dar minha família em barganha com Satanás. Mas infelizmente o que não era para acontecer aconteceu. Aquela mulher contratou advogados e ela foi ajudada por suas amigas, porque os advogados não foi barato. E aquele esposo vai e recebe a ligação de um advogado com uma ordem judicial: olha, você precisa deixar a sua casa. Não, eu não vou deixar minha casa, respondeu ele para a advogada. Não, você precisa sair. Se você não sair, você vai ser botado para fora de casa. Você precisa sair. E aquele esposo disse para a advogada da sua esposa: olha, você precisa prestar atenção. Eu não faço mal, eu nunca agredi, eu nunca fiz nada contra ela que desabonasse a conduta dela. Eu nunca fiz nada. Eu só quero levar a minha família em paz. Mas ela não quer. Eu não quero ouvir a sua história. Eu não sou a sua advogada, sou advogada dela. Então eu estou representando ela. Você tem 24 horas para sair da sua casa, ou você vai ser colocado para fora com ordem judicial. Então aquele esposo chega em casa chorando, e a sua filha ali: que foi, papai? Eu recebi uma ligação para estar comparecendo no escritório da advogada da sua mãe, e ela me falou isso e contou para sua filha toda a história. E ele saiu sem nada. Um divórcio que foi premeditado, o divórcio que foi programado. Aquele homem chorou. Aquele homem chorou muito. E mesmo assim, ele acreditando numa remissão do coração daquela esposa, e continuou orando. Certa vez, quando os filhos estavam na casa dele, a filha mais velha, ela foi morar com o pai. E o filho visitava o pai nos finais de semana. Ele buscava o filho lá na casa dele para ficar com ele nos finais de semana. E quando ele estava para sair, aquele moço começou a chorar e lembrou da sua ex-esposa. E ligou para o seu serviço, e alguém atende lá e fala assim: quem é? Fala: não, é fulano, eu quero falar com a fulana. Ah, tá, espera aí. Aí eles gritam em tom de ironia: olha, o seu queridíssimo esposo está ligando para você. E ele escuta no telefone: o quê? Você tá louca? Não tem marido, não tem esposo. Você tá louca? Onde você tá arrumando isso? Sai fora, sai fora. Misericórdia. E aquele homem em pranto, em choro. E quando a ex-mulher pega no telefone, ele começa a falar com ela, e ela duramente: eu não quero você. Você é passado para mim, é página virada na minha vida. Eu tenho outra vida. Irmãos, pense bem. Aquela esposa premeditou tudo. Aquela esposa premeditou tudo aquilo ali que ela queria. Ela queria os seus prazeres, gozar dos seus prazeres. Ela queria viver uma vida a qual ela dizia que não tinha. Ela queria viver a vida que o ímpio vive. Ela queria viver a vida que é de contramão aos preceitos, princípios do Senhor, os preceitos que regem um bom relacionamento. Eu não estou dizendo só cristão, mas até o ímpio. Você pode comparar a vida do ímpio. Quando tem um relacionamento bom, saudável, eles são fiéis um ao outro, os filhos são felizes naquela casa, não há tristeza, não há pranto naquela casa, pois a harmonia acontece, não há segredos, não tem nada que contrapõe. E quando há uma divergência entre um e outro, os dois se consertam. E aí eu estou falando da vida do ímpio, não estou falando de um casal cristão, um casal que teme a Deus, mas aquele casal servia ao Senhor. E aquela jovem, filha de obreiros da igreja, ela quis fazer aquilo. Ela debochou demais do seu marido. Ao passar dos anos, as coisas foram piorando, foi piorando as coisas, e aconteceu muitas coisas que a Bíblia dá margem para que uma pessoa se divorcie quando há caso de adultério. Então aconteceu tantas coisas. Ao passar dos anos, aquele esposo, aquele ex-marido, já estava se
comprometido, já estava noivo de uma outra mulher, de uma outra moça que trabalhava na igreja. Então ela liga para sua filha e fala que queria conversar. E ela passa o telefone para o pai dela. Olha, eu queria que você me perdoasse. Não, eu já te perdoei, dizia ele. Quero que você me perdoe por tudo que eu fiz. E eu quero voltar para você. Eu falo, eu já te perdoei, mas voltar infelizmente não dá. E mesmo se desse, por tudo aquilo que você fez comigo no passado, por toda a defamação que você fez comigo no passado, não tem como aceitar novamente. Eu dei a chance, eu dei a oportunidade. Você me esnobou tanto e tantas vezes. Falou tanto mal da minha pessoa. Denegriu até a minha imagem, a minha integridade sexual. Você denegriu. Eu jamais voltaria para você. Quando a sua filha está visitando a casa dela, ela fala que a noiva do seu pai, a noiva do seu pai é intrometida, aquele lugar não pertence a ela, aquele lugar é meu, ela não tem que enfiar a colher lá, aquele lugar é meu, ela não pode casar com seu pai. Mas a sua filha diz, mãe, foi você que quis isso. Quantas e quantas vezes meu pai ficou chorando, quase que implorando de joelhos aos seus pés, para que você não fizesse isso e você fez. Quantas e quantas vezes você esnobou meu pai. E agora você está falando que ela não é digna, ela nem conhece você. Olha quantos anos já se passaram. Ela nem conhece você e você está querendo voltar. Não, mas ela não pode. Mãe, eles vão casar, mãe. Você não pode entrar no casamento dos dois, não. O arrependimento é tarde. Pense bem o que você está fazendo, o que você vai fazer. A Bíblia, ela é clara. O divórcio, ele pode acontecer, mas em caso de adultério, só nesse caso. Mas mesmo assim, a Bíblia não fala que o caminho é o divórcio. Mas a pessoa que foi traída, ela tem o direito de pedir o divórcio. Mas ela não fala que esse é o caminho. Ela fala que é bom perdoar para que volte e haja conserto. Era o que estava acontecendo com aquele casal. Aquele esposo estava perdoando a sua esposa. Queria de todas as formas limpar, tirar toda a sujeira. Mas ela não queria. Ela queria continuar. Só depois, mais tarde, quando o mundo a rejeitou, quando ela viu que o mundo não presta, é que ela foi cair na realidade. Então você que está pensando em se separar, você que está pensando em divorciar, não faça isso. Aí você vira e fala, mas pastor, não é o Senhor que está na minha pele, meu marido está me ameaçando de morte, meu marido falou que eu não sou de ninguém, se ele não ficar comigo eu não sou de ninguém. Nesse caso aí, o que eu posso falar para você, denuncie, vai na delegacia e denuncie, não deixe acontecer as coisas. Nós temos visto muitos casos aí de agressões, feminicídios, não só homem matando mulher, mas mulher também matando marido. Então se há agressão, se está havendo agressão física, olha, uma coisa eu digo, Deus não fez realmente vocês. Deus não nos fez para sermos infelizes. O caminho somos nós que escolhemos. Nós temos que estar atentos à palavra do Senhor. Então se você está sofrendo agressão, se você está sofrendo ameaça, se ele te ameaçou ou se ela está te ameaçando a tirar a sua vida, caso você venha separar alguma coisa que está acontecendo dessa forma, eu falo com você, não espere para amanhã, vá agora nesse exato momento e registre uma queixa e conta tudo, passa tudo ali para o delegado para que aquilo fique registrado. E aí não fique sofrendo nesse caso. Mas se você está sofrendo agressão, se você está sofrendo ameaça de morte, já tentou de todas as formas, mas mesmo assim o homem não mudou, a mulher não mudou, continua ameaçando e a agressão física, é melhor que se aparte. Mas se por um acaso vocês estão colocando a incompatibilidade de gênero, eu não concordo com o que ele fala, eu não concordo com o que ela fala, isso aí nós ficamos entrando em atrito, isso aí é coisa de criança. Precisa pensar como gente grande, parar de ser meninos e pensar como gente grande, procurar ajuda, procure ajuda. Eu sei que tem muitas pessoas, assim como eu citei aqui, aquele pastor que entrou na vida daquele casal para poder tentar sanar a situação, e todas as vezes que ele ia na casa daquele casal, ele saía e deixava a situação pior ainda, porque ele era uma pessoa inexperiente, ele nunca viveu
Ele nunca soube o que é um relacionamento. E há muitas pessoas que não sabem o que é um relacionamento. Há muitos líderes que não sabem o que é relacionamento. Então procure a pessoa certa, procure indicação, procure saber da vida, de quem você vai contar os seus problemas. Não ande falando por aí sobre a sua vida, não ande confiando em qualquer pessoa, não ande falando para outro, para alguém, para se desabafar, porque aquilo vai se espalhar e você vai ficar aí em más lençóis. Não exponha a sua casa. Vai orando, vai pedindo ao Senhor: Senhor, tem misericórdia. Se há incompatibilidade de gênero, se vocês não combinam, mas não tem agressão, não tem agressão física, não está tendo isso e não há ameaça, peça ajuda. Fugiu do controle de vocês, peçam ajuda, peçam ajuda. Tem muita gente preparada, tem muita gente que consegue resolver essa situação para vocês, mas não vai por esse caminho não. Eu preciso ser feliz, mas o que está acontecendo agora? Não vá premeditar um adultério, não vá premeditar, não vá cair na prostituição para poder falar: eu preciso ficar livre, porque isso aí Deus não vai te ter por inocente. Como diz aquela ex-esposa, ela sempre diz: Deus é bom, Deus ouviu as minhas orações, eu sou muito feliz, eu sou muito feliz. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Eu sou muito feliz, eu sou muito feliz. Deus é bom, Deus é amor. Mas quando você fere os preceitos do Senhor, quando você fere a todos os mandamentos de Deus, não pense que Deus vai olhar para você com um olhar de coitado, não. Você que está escolhendo. Deus deixou um livre arbítrio para você. O caminho é você que escolhe. Ou você escolhe seguir, ou você escolhe não seguir. Quer pegar atalho? Ah, não, eu vou pular aqui porque... Ah, não, se eu vou pular aqui eu não vou morrer. Aí vem os paramédicos, vem e cuida de mim. Não, isso aí é tentar a sorte. Vá pela escada. Não vai querer pegar atalho, não. Porque a Bíblia, ela é clara, bem clara. E Deus, ele não é um Deus de atalho. Ele não manda ninguém pegar atalho. Ele não manda. Ele manda, ele determina. Certa vez um profeta, quando Deus mandou um profeta entregar uma mensagem para um outro profeta, e Deus falou com ele assim: olha, você vai, mas você assim que entregar essa mensagem para ele, você não vai entrar na casa, você não vai comer, não vai beber, e você não vai voltar pelo mesmo caminho. Você vai voltar, você vai dar a volta, não vai cortar atalho. Mas chegando lá, depois de tanto cansado, ele vai e entrega a mensagem. Aquele outro profeta olha para aquele profeta e fala assim: nossa, você está cansado, vem cá, vem tomar uma água. Não, eu não posso, eu tenho que ir embora, porque já está começando a escurecer e eu vou ter que voltar por aqui. Ele falou: não, fica aqui, só fica, dorme aqui, fica aqui, vem cá, vem comer com a gente aqui. E ele acaba esquecendo os mandamentos que Deus tinha falado com ele, tudo aquilo que Deus tinha determinado para ele, e ele acaba entrando e deita e dorme naquela casa. E na hora de voltar, ele se esquece daquilo que Deus falou com ele: olha, não entra naquela casa, não bebe e nem coma e nem fique lá, mas volte, e não volte pelo meu caminho, volta pelo outro caminho, por este caminho que eu estou mandando você, que eu estou determinando você a voltar. Não volte por este caminho. E no outro dia, quando ele acorda, ele fala: nossa, eu tenho que voltar. E aí aquele anfitrião, ele fala: olha, volta por esse caminho aqui que é mais perto, esse caminho aqui você vai cortar um atalho muito grande. Ele fala: não, eu não posso voltar por este caminho, esse caminho aqui Deus não determinou que eu voltasse. Não, que isso, você vai dar essa volta todinha, você vai chegar lá só no outro dia. Não vai nessa não, vai nessa que volta por este caminho aqui. Então aquele profeta, ele esqueceu de que Deus tinha falado com ele, e ele pegou e voltou pelo mesmo caminho. E a Bíblia fala que saiu um bicho do mato e matou e comeu. Deus não é Deus de atalho. Não fique procurando atalho para resolver os seus problemas. Não fique procurando atalho para resolver a situação da sua família. Não fique procurando atalho para resolver a situação do seu relacionamento. Não fique procurando atalhos. Não fique procurando conselhos com qualquer pessoa, com pessoas por aí que não sabem nem o que falar, mas são pessoas que estão de prontidão para defamar o seu lar. E aí você vai ser o último a ficar sabendo quando tudo já estiver espalhado,
tome muito cuidado. Tome muito cuidado com quem você pede ajuda. Tome muito cuidado com quem você está recorrendo. Tome muito cuidado, não é só porque a pessoa tem um título, eu estou falando título de pastor. A pessoa às vezes está lá em cima, lá pregando, falou bonito, falou legal, e aí tal, você chega e fala, olha, eu estou passando por isso e aquilo. Aquela pessoa não é uma pessoa capacitada. Procure antes informação. Quando você vai no médico, você vai indicado por alguém. Aí você fala, nossa, mas esse médico é bom, ele sabe tratar disso, ele sabe disso. Ele não, o médico tem muita experiência, trata muito bem nessa área, nessa doença aqui, ele trata muito bem. Você vai por indicação, a menos que quando não tenha solução nenhuma, aí tem um único médico lá, não tem como você recorrer. Aí você vai ter que ir nele. A menos aí quando você está num lugar, fala, pastor, não tem com quem eu pedir ajuda. Quem eu vou pedir ajuda? Não tem ninguém. Mas eu vi que aquele pastor ali, eu vi que ele é simplesinho, ele não sabe. Aí você está julgando a pessoa. Eu vi que aquele pastor, às vezes ele não fala nem direito, mas ele é cheio do Espírito de Deus. Na hora que você começa a conversar com ele, ele começa a orar com vocês, ele chama seu esposo, ele chama sua esposa e começa a orar com vocês. E aí Deus manifesta ali o seu Espírito ali, há reconciliação. Ele começa a acompanhar vocês, e aqui fica tudo ali, naquele lugarzinho ali, naquela igrejinha ali, pequena ali, lá no interior, naquela igrejinha mais pequenininha que tem no interior, que às vezes ninguém nem conhece. Mas não procure atalho, não procure separar por causa de incompatibilidade de gênero. Você vai colocar na balança se você vai perdoar. Assim como aquele esposo perdoou a sua ex-esposa, só que ela queria mais que ele perdoasse os seus pecados, e quem perdoa o pecado é só Jesus. Não existe ninguém na face da terra que pode perdoar pecado. Quem perdoa o pecado é somente Jesus. É só Ele que perdoa os nossos pecados. Agora, perdoar aquilo que foi feito para mim, perdoar aquilo que foi feito para você, aquilo que foi feito para outros, perdoar, nós devemos perdoar. É perdoando que nós recebemos perdão, mas não parte para esses outros caminhos, não parte para atalhos. Se está acontecendo que aquele esposo não queria largar a esposa, ele queria estabelecer, restaurar o casamento, aí ela virar para você e falar, não, eu não quero ficar com você, eu quero é o outro, e pronto, acabou, e aí tchau para você. Você perdoa ela e sai. A menos que o seu marido não queira ficar com você, e você fala, olha, eu te perdoo, vamos aqui, volta para mim, não fica para esse mundo afora, não, eu te perdoo. Isso é o que mais acontece. Eu te perdoo, eu vou te perdoar. Não quero que você, vamos restabelecer, e ele virar e falar para você, eu não quero você mais não, minha filha, eu não quero você mais não, já acabou, eu quero ficar com a outra. Aí, infelizmente, há sofrimento, há transtornos, você perdoa e sai. Mas se ele chegar perto de você e falar assim, olha, eu pequei, me perdoa, perdoa ele, mas não separa de mim não procure divórcio, não vamos consertar. Aí tá um caso aí você a pensar. Por causa do adultério você tem o direito de pedir o divórcio, mas olha, ele está pedindo um conserto. E assim vice-versa. Se ela chegar perto de você e falar, aconteceu isso comigo, aconteceu isso, me perdoa, você me perdoa, eu te perdoo, mas não separa de mim não, vamos consertar, vamos reagitar, eu prometo que não vai acontecer isso mais. Aí é você que vai pensar, aí você vai colocar, você vai pedir ajuda. Mas se você não quiser, por causa do adultério, a Bíblia permite que você se divorcie. Mas se você puder e tiver um espaço no seu coração para poder restaurar a sua família, perdoando a sua esposa ou perdoando o seu esposo, se você puder fazer isso, faça, porque você vai dar um tapa na cara do inimigo e ver a sua família restaurada. A sua família restaurada e com toda a força, e as trevas estremecendo, porque elas não conseguiram destruir uma instituição divina, a instituição que Deus restabeleceu. É o caminho mais difícil, o caminho do perdão. Assim como Deus nos perdoou, não pegue atalho, não casse atalho. Não vai pegar atalho pedindo conselhos de amigas, de amigos, que às vezes é difícil nós conseguirmos decifrar qual deles ali está realmente querendo o nosso bem. Veja aquele amigo daquele moço que chamou ele, conversou com ele e falou com ele da sua esposa que estava fazendo. Esse sim é um amigo. E aquele esposo com tanta sabedoria não expôs a identidade
daquele seu amigo que era conhecido da família. Ter uma família restaurada, uma família no altar do Senhor, uma família despojando na presença do Senhor. Não há trevas que consiga furar esse bloqueio, porque vocês estão servindo numa só família, a família do Senhor, aquilo que Deus instituiu. Então passe para o caminho, para este caminho, em nome de Jesus. Eu, pastor Jesse, deixo esse conselho para você. Não vá pegar atalhos com amigos, com amigas. Pense bem quando você for pedir conselho. Olhe bem e não deixe que as pessoas venham interferir no relacionamento de vocês. É perdoando uns aos outros. Assim a palavra de Deus nos diz. Perdoando uns aos outros, suportando uns aos outros, é que nós vamos chegar lá na glória. E nós vamos chegar intactos. Não importa. Eu sei que é muito doloroso uma traição, mas ainda a melhor opção em que nós temos e que Deus nos mostrou, e através do seu Filho Jesus Cristo, Ele tem nos justificado, Ele tem mostrado que é perdoar. É perdoando que nós recebemos perdão. A Bíblia dá essa oportunidade. Ela não fala que a única opção que tem é o divórcio. Ela fala do perdão, porque nós pecamos muito contra o Senhor. E o Senhor, Ele escolheu nos perdoar. E em nome de Jesus, a sua família restaurada no altar do Senhor, em nome de Jesus, Senhor meu Deus, em nome de Jesus, essa família, Senhor, que está procurando agora, Senhor meu Pai, caminhos tortuosos, está passando por momentos difíceis, ó Deus. Em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor que restaure, Senhor, o coração desta esposa. Eu quero pedir ao Senhor que restaure o coração desse esposo, Senhor, que está machucado, dessa esposa que está machucada, desses filhos, Senhor, que não aguenta mais ver os pais, ó Deus, nessa situação. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, entra com providência, ó Pai, nessa família. Entra com providência nessa família, Senhor, e restaura, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. E todas as forças das trevas, Senhor, que saem, em nome de Jesus. E essa família, Senhor, seja restaurada pelo poder do Teu sangue, vertido ali na cruz do Calvário. Em nome de Jesus, eu te peço, ó Pai, que alcance a todos neste momento.